Alô, internauta, o mandato democrático e popular do vereador Alemão Duarte, sempre às quinta-feiras, prestando conta do meu mandato popular e democrático. Você, internauta, que está nos acompanhando nesse momento, compartilhe na sua página, convide o seu amigo, sua amiga. Já estamos com algumas pessoas nos acompanhando, e nesta quinta-feira nós estamos com duas pessoas muito especial. Vou aqui iniciar com meu amigo e companheiro, parceiro de Diadema, José Felipe Júnior, que fez muitos cursos diversos, depois, se você quiser complementar. Mas o Felipe, que foi prefeito, deputado estadual, prefeito novamente, depois deputado federal, e dentro das atividades profissionais do cargo público, presidente do consórcio intermunicipal, presidente da comissão de precatório Frente Nacional de Prefeito, trabalhou em São Paulo na gestão do Haddad, e nas atividades sindicais representativas de classes associativas e conselho, presidente da Frente Nacional de Prefeito e comissão dos precatórios. Então, esse é o nosso Felipe, que está nos acompanhando, que é o nosso convidado de hoje. Agradeço demais ao Felipe por ter atendido esse pedido. Nós sempre trabalhamos enquanto prestação de conta, e você, com muita honra te receber, você é o nosso pré-candidato a prefeito em Diadema. A nossa candidata também, parceira aqui da Câmara, a nossa professora Beth Sirac, é doutora, mestre de História e Ciência pela PUC de São Paulo, formada em Pedagogia pela Fundação de Santo André, professora licenciada da Rede Municipal de Educação, membro da Comissão de Assuntos Educacionais do Estado de São Paulo, atuou nas administrações do prefeito Celso Daniel, João Avamileno, foi coordenadora de vários projetos educacionais da cidade, presidente da Comissão Municipal de Educação e assistente de parlamento, e coordenou o grupo de trabalho de educação do consórcio intermunicipal, educadora desde a Rede Municipal de Educação de Santo André em 2008, responsável pela implantação dos Centros Educacionais de Santo André, CESA, sempre atuando aqui na cidade, um trabalho excelente aqui na Câmara, enquanto vereadora, foi líder da gestão passada do governo Carlos Grana, por diversas vezes líder da bancada do PT. Então, eu passo rapidamente ao nosso convidado Felipe, depois agradecer também a nossa pré-candidata a prefeito por Santo André, a vereadora Beth Sirac, vereadora professora Beth Sirac. Então, Felipe, com você, Felipe. Alemão, eu quero saudar você, te enviar aí um abraço. Agora nós estamos sempre mandando um abraço virtual, né, para as pessoas. Uma alegria estar aqui, aceitando aí o seu convite para esse debate. Mandar um abraço também, saudando a Beth Sirac, nossa pré-candidata a prefeita de Santo André. Um abraço e a minha saudação ao pessoal que está nos acompanhando, né, incentivando, como você falou, para que participem, compartilhem, comentem, porque nós queremos fazer um debate que interesse a toda a comunidade da Grande São Paulo, mas, sobretudo, o Grande ABCD. Né? Nós estamos aqui com duas cidades. Eu tenho muita honra de estar participando com vocês dois, né? O vereador Alemão Duarte, uma pessoa com quem tive já um relacionamento mais próximo. Nós estivemos juntos na campanha de 18. Aprendi a respeitar muito o seu trabalho, Alemão, porque você atua junto das comunidades mais vulneráveis, o pessoal que precisa de ter ali uma liderança como você, buscando direitos, levando propostas para que as pessoas se organizem. E nós estamos vivendo agora a pior crise que o Brasil já enfrentou, acho que nas 2, 3 últimas gerações. Então, nós vamos debater um pouco sobre isso, vamos aprofundar, mas eu quero parabenizar você pela sua atitude, sabendo do seu compromisso com o mandato de vereador. Tenho a certeza
que a sua atuação vai fazer a diferença para aliviar, para melhorar situações de centenas, milhares de andreenses. Você cumprindo o seu papel de vereador. E, Beth, vamos trocar uma ideia, porque nós estamos vivendo aí um período de pré-campanha, nós vamos enfrentar uma campanha talvez nunca antes com essa situação que nós vamos viver, uma situação em que nós vamos cada vez mais precisar da internet, das redes digitais, das redes sociais, e, portanto, já estamos fazendo, de certa forma, um treinamento aqui. Estou à disposição, obrigado pelo convite, vamos trocar ideias. Obrigado, Felipe. Só agradecer mais uma vez os internautas. Fiquem em casa, vocês vão acompanhar durante o nosso bate-papo aqui, está sempre lá pedindo para doar sangue é doar vida, o amor ao próximo. E também acompanhe mande sempre as suas perguntas, se possível, pelo número do mandato 97 30 13 699. Passo nesse momento e agradeço mais uma vez a nossa convidada de hoje, também junto com o Felipe, a professora vereadora Beth Sirac. Olá, Alemão, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham na sua página, nossa página, a página do Felipe. Também dá uma boa tarde ao Felipe Júnior, nosso pré-candidato à Prefeitura de Diadema. O Felipe, que já foi deputado, já foi prefeito de Diadema, enfim, tem uma vasta experiência aí, temos muito que aprender com ele. As suas gestões, né, foram exemplos em Diadema, enfim, tenho certeza que você aí com o teu trabalho, o teu conhecimento, vai sair vitorioso nessa história, apesar desse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Então, o Felipe é um exemplo, é um espelho que a gente tem que sempre ouvir, prestar atenção e aprender muito, né? Então, obrigada, Felipe. E, Alemão, te agradecer, né, mais uma vez, pelo convite a essa live. Você que tem um trabalho muito importante na Câmara Municipal, vereadores na Câmara de Santo André, né? Nós somos aí companheiros na Câmara desde a legislatura passada. Você faz essa campanha de doação de sangue, né? E a gente sabe a importância que isso tem para salvar vidas. Então, o seu mandato é um mandato exemplar, é um mandato militante, é um mandato atuante, sempre buscando a informação e poder ser um instrumento, né, de informação, de formação também para as pessoas, né? Meu companheiro, meu amigo, eu tenho muito carinho por você, pelo trabalho que você faz. E vamos para esse bate-papo importante, você que tem também discutido muitas questões da pandemia na nossa cidade, que é uma preocupação do mundo hoje, né? É uma preocupação da atualidade, a nossa geração, a geração do Felipe, enfim, foram gerações que viveram grandes transformações da nossa sociedade, né? Eu sou final da década de 60, né? Mas, enfim, década de 60, passamos aí pelo período da ditadura, 60, 70, vivemos aí grandes transformações da nossa sociedade, a redemocratização do país, a nova Constituição, conseguimos eleger os nossos governos populares, né? Levamos a nossa governança, as experiências que nós tivemos, enfim, e agora estamos vivendo essa pandemia no mundo e aqui no Brasil da pior forma possível, do jeito mais triste e irresponsável que uma nação, que uma sociedade poderia viver e passar numa situação como essa. Então, a gente lamenta profundamente, mas acho que vai ser tema desse debate e a gente se alonga depois. Obrigada, Alemão. Bom, os internautas estão nos acompanhando. Eu peço mais uma vez, se possível, vocês possam compartilhar. Roberto Motovani nos acompanhando, Ana do Carmo, grande amiga, companheira, foi deputada estadual, Maria José Caetano, Oswaldo Marcon, Leonardo Campos, Eleni e João Roberto, Augusto Araújo, o Eric, Claudionor Neves, Cícero Ferreira, Sidney Castro e Carlinhos Augusto. Carlinhos Augusto foi vereador aqui da Câmara,
foi presidente também aqui, vereador de Santo André, foi presidente da Câmara. Grande abraço aí. Eu quero, neste momento, dialogar com vocês dois. Ontem, hoje, nos canais de comunicação, nós temos acompanhado aí matéria dizendo da quarentena há 28 dias, e este momento aí fala também de como fica essa abertura. Então, eu queria, se fosse possível, a gente dialogar, fazendo referência a essa matéria do governo de São Paulo, que prorroga a quarentena até 28 de junho e atualiza, né, as previsões na cidade. Então, Felipe, se você puder fazer algum comentário referente a isso, sobre esta matéria do governo de São Paulo. Ô, Alemão, eu queria colocar aqui a minha opinião, né? O governo de São Paulo, ele vinha, essa é a minha opinião, vinha se comportando de uma forma, inclusive, contrária ao governo federal e na direção correta, né? De ouvir os especialistas, de ouvir os cientistas, de ouvir os infectologistas e de aprender com as experiências de outros países, né? Não tem vacina, é um vírus super agressivo, ele mostra essa agressividade, essa crueldade e essa alta capacidade de contágio, o vírus mostra diante dos profissionais da saúde. É a categoria mais atingida, né? Então, ele mudou de posição. O governador de São Paulo dá uma posição dúbia, porque fala quarentena até o dia 28, mas flexibiliza e o comércio vai abrir dia 15, segunda-feira. As pessoas estão me dizendo que o comércio já abriu, tem shopping que está abrindo amanhã. Eu acho que isso é um atropelo, uma pressão. Eu fiquei pensando aqui, Beth, não sei o que você acha, você, Alemão Duarte, os nossos... pessoas que estão nos acompanhando, será que é por causa do Dia dos Namorados? Que amanhã, quer dizer, já que perderam o Dia das Mães, quer dizer, está sendo, assim, é o interesse do comércio e, sobretudo, do comércio, vamos dizer, mais para a elite, e isso leva a uma má experiência, leva para uma má influência para toda a periferia, para toda a cidade. Porque é o seguinte, não é fácil ficar em casa. Não é fácil você prorrogar uma quarentena. Eu sei disso, né? Nós sabemos disso, mas nós estamos apanhando. A minha opinião é que essa coisa está se prolongando porque foi há quase 15 dias atrás que se impôs a utilização e a obrigatoriedade das máscaras. Nós já devíamos ter feito isso lá atrás, nós já devíamos ter tomado atitudes, né, para monitorar as pessoas, para ter espaço, para identificar as pessoas que estavam contagiadas, para se isolarem, principalmente nos meios sociais mais vulneráveis. Então, eu lamento, Alemão, lamento nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, e Beth, queria, né, também ouvir, compartilhar aí a sua opinião, porque é o seguinte, o Brasil, o mês de junho, já é campeão de mortes no mundo. Já passou, quer dizer, se você somar no mês de junho, o Brasil já passou os Estados Unidos, passou qualquer outro país, né? Então, nós estamos numa curva ascendente, portanto, tinha que se manter a coerência, se manter a lógica. E eu fiquei também muito indignado, né, e merece toda a nossa crítica, essa postura absolutamente marqueteira, irresponsável do governador de São Paulo, que se fantasia lá, que parece um astronauta, para falar que vai anunciar vacina. Ô, gente, eu sou a favor da ciência, é muito importante ter pesquisas da vacina, é muito importante o Instituto Butantan, mas a vacina, se ela for rápida, ela vai acontecer só no meio do ano que vem. Então, esse teatro marqueteiro do governador, Alemão Duarte e Beth, ele só serve para as pessoas olham, veem aquilo, talvez o leigo vai falar, bom, vai ter vacina, então eu vou para a rua, vai ter vacina, vai abrir o comércio na segunda, eu vou, enfim, né, há um relaxamento que é absolutamente nocivo à vida, à preservação da vida. Então, eu quero voltar a falar sobre isso depois, quero passar aí de volta para você a palavra, mas essa é a minha opinião. Acho que nós, infelizmente, tivemos um governador responsável, e você sabe, nós não somos do mesmo partido dele, mas ele estava fazendo um contraponto a esse estúpido desse presidente, que, lamento, a gente tem um presidente que é uma vergonha. Você vê agora, a Europa provavelmente vai bloquear os voos, os poucos voos que ainda tem,
lá para a Europa, os Estados Unidos já fez isso, o nosso país está sendo conhecido, infelizmente, lá fora como um país que não é sério, que tem um presidente que tem atitudes de psicopata, que não tem compaixão diante das pessoas que estão perdendo seus entes queridos, e agora parece que o governador resolveu não fazer o contraponto que deveria fazer. Cadê o Davi Uip? Cadê os outros infectologistas que estavam ao lado dele? Eu acho que, lamentavelmente, se rendeu a uma decisão fácil, mas que eu sei que é difícil manter. Vamos falar sobre isso. O pequeno comércio, as pessoas que têm que ficar em casa, assistente social, tem que ter uma atitude para ter os CRAS, o serviço social, para buscar e estar com o ouvido aberto para as pessoas que estão com necessidade, muitos passando fome, as crianças com problema de desnutrição. Eu sei que não é uma coisa simples, mas a defesa da vida tem que vir em primeiro lugar. Obrigado, Felipe. Só antes de eu passar para a Beth, dizer para os internautas que dia 13 do mês passado, nós já estamos chegando ao mês, no estado de São Paulo tinha um registro que passou de 13 mil. Ou melhor, no Brasil. No estado de São Paulo, passou de 4 mil. Eu fiquei o dia inteiro ouvindo matéria. O estado de São Paulo vai chegar a 5 mil, o Brasil vai chegar a 14 mil. E hoje, nós estamos no dia 11, não chegou o dia 13, menos de um mês, São Paulo registra um número que vai passar de 40 mil já. Olha, aí vai na lógica do que o Felipe comentou. E nós temos, melhor, no estado de São Paulo vai chegar a passar de 10 mil só no estado de São Paulo, e o Brasil já passa de 40 mil. Então, olha isso, em 30 dias. Né? Então, essas coisas, como que está se dando o aumento disso, e a pergunta no comentário que nós estamos falando hoje é sobre essa questão da quarentena, essa questão de como abrir, tem a questão da vacina. Mas, Beth, rapidamente eu vou passar para você, mas é importante você saber, outras pessoas estão aqui nos acompanhando. A Djanira, o Williams Zotesto, Camila Dantas, Rubens Soares, Herberson de Paz, Valéria Vidramin, Iva Ferreira, Manuel Andrade, Sérgio Linares, Roberto Barbosa, Marcos Olávio, Rony Duarte e Carlos Grana, ex-prefeito aqui da cidade, nos acompanhando. Beth, com você, para você fazer também sua fala referente a esta matéria aí. Olha, eu concordo plenamente com o Felipe, né? No início, a postura do governador era um alento, de alguma forma, às maluquices, né? Pela irresponsabilidade do governo federal. Então, nós que estamos aqui no estado de São Paulo, víamos no governador um certo cuidado no trato destas questões. Mas muito foi negligenciado realmente, até porque nós tínhamos a experiência vivenciada pelos outros países, nós não tínhamos o direito ao erro, né? Porque poderíamos ter adotado medidas logo de início que poderiam ter aí evitado tantas mortes, tantas pessoas infectadas, e também poderíamos ter feito um plano emergencial que acudisse de fato as pessoas e acudisse o país, sem precisar expor ninguém ao risco de ter que sair de casa para cumprir as suas tarefas laborais, enfim. Mas, infelizmente, o que acontece é que, na cidade de Santo André, você bem sabe, foi feita a flexibilização, está dada a flexibilização, tudo está aberto aqui. Shopping amanhã já abre, viu, Felipe? Não é nem segunda-feira, aqui em Santo André amanhã os shoppings já estarão, não sei se é hoje ou amanhã, já estarão abertos, acho que é hoje, né? Porque amanhã é dia dos namorados, o povo precisa ir comprar o seu presentinho lá para o seu namoradinho, para a sua namorada, etc. e tal. Agora, eles são de uma perspicácia marqueteira impressionante. Eles chamam de nova normalidade. Eu gostaria de saber qual é o conceito que está sendo dado para a normalidade, para se dizer o que é nova normalidade. A vida aqui, a flexibilização na cidade está dada, o prefeito não teve pulso, o prefeito tem uma característica marqueteira, assim como do governo estadual,
né? Não teve o zelo e o cuidado e não tomou medidas que fossem sustentáveis, porque, infelizmente, a postura das pessoas ela é determinante, principalmente de quem está à frente de um governo. Se você tem uma postura firme, o povo acredita em você, né? Se você não se coloca confiante, cria uma situação de instabilidade. Então, Santo André é trânsito, Santo André é todo mundo na rua, a periferia na rua, né? Inclusive, tem uma matéria aí do Washington Post dizendo das favelas no Brasil, né? As favelas estão se organizando agora para se proteger do vírus, né? Ou seja, a ausência do Estado nas periferias, em especial nos locais de extrema vulnerabilidade, né? As pessoas estão se organizando por si só, porque a ausência do Estado é marcante. E aqui em Santo André é diferente. O prefeito aqui fala de uma nova normalidade. A nova normalidade, eu gostaria de que ele, eu quero que ele explique bastante o que seria essa nova normalidade. Tem uma pesquisa encomendada, um monitoramento, na verdade, feito pela Casa Branca, e o Brasil está entre essa avaliação que eles fizeram. Bom, a previsão que eles fazem é de que agora, mês de junho, 13 de junho agora, vai ser um dos grandes picos aqui no Brasil. Podemos chegar a 15 mil óbitos num único dia. A perspectiva deles é de que em agosto tenhamos aí pelo menos 5 mil mortes ao dia. Essa é pela progressão que eles têm feito sobre a análise das curvas de contágios e mortes aqui no Brasil, por esse estudo deles, a gente pode chegar a agosto com 5 mil pessoas por dia morrendo por coronavírus. Então, isso não é brincadeira. Existem estudos, existe técnica, a gente pode chegar, inclusive, a 165 mil mortes até agosto, pela projeção que eles fizeram. Então, a situação brasileira ela é dramática. Não era momento agora de pensar uma nova normalidade, uma flexibilização. Era momento do governo federal ter feito, de fato, um plano emergencial que cuidasse das pessoas, que protegesse as pessoas, que protegesse a economia, que cuidasse do pequeno, do micro e do pequeno empresário, porque são eles que sustentam 60% ou mais dos empregos no Brasil. Então, isso não é pouca coisa, né? Deveria ter sido um cuidado especial com eles, mas o governo federal está interessado nos grandões, né? E deixou aí desabrigado com planos emergenciais. Na verdade, assim, 87%, tem uma pesquisa realizada pelo sindicato dos micro e pequenos empresários, dizendo o seguinte: 87% desses pequenos empresários que buscaram alguma linha de crédito não conseguiram. Foi negado, né? Tem um estudo do Sebrae também dizendo isso. Então, quem tiver aí interesse de buscar essas informações, tanto o sindicato do microempresário como do Sebrae, eles não estão conseguindo acessar financiamento, crédito, para que ele possa conseguir manter, nesse momento de pandemia, o seu negócio. Agora, o quiçá, né? Aquela pessoa que tem um barzinho, que tem uma mercearia pequenininha, que tem uma lojinha, enfim, na periferia. Como é que ela fecha? Se nem o auxílio emergencial direito chegou para as pessoas. Então, realmente aqui no Brasil, é o exemplo daquilo que não se deve fazer, né? O Brasil tem apresentado o inverso, né? Não experiências exitosas, mas experiências na condução do combate ao coronavírus em todas as suas instâncias. E a gente lamenta muito porque todos os estudos científicos apontam aqui situação dramática para o Brasil. E dizer que existe uma nova normalidade é arranjar um nome bonitinho para justificar as atitudes de irresponsabilidade, em especial do povo que vai precisar sair para a rua para poder ter o seu ganha-pão aí no dia a dia e poder sobreviver, porque isso é um dado da realidade. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter o seu ganha-pão.
e não existe um plano emergencial de fato, de verdade, que acuda o país. Então, isso se dá em todas as esferas. E, de fato, o governador do estado de São Paulo fazer essa coletiva dizendo que vai ter vacina agora como se fosse uma coisa imediata. O Felipe sabe disso, a gente sabe disso. Vacina não é uma coisa que se produz do dia para a noite. Tem um tempo de procedimentos e processos e protocolos que precisam ser seguidos, de testagem. Isso é 1 ano e meio, no mínimo. Então, isso é só o ano que vem. Você me permite uma parte, Beth, aí? Alemão, posso complementar aqui? Claro, Felipe. É o seguinte, vocês sabem, eu fui secretário de saúde do Haddad. Isso muito me honrou, muito me honra. Quer dizer, foi um dos trabalhos mais desafiadores que eu já enfrentei, que eu tive, um cargo dos mais desafiadores. Eu fiquei 32 meses, ao longo de 20 anos, eu fui o segundo secretário que mais tempo durou. Essa secretaria é extremamente difícil, extremamente desafiadora. E em 2014, eu fui no Butantan, era o professor Jorge Cali, o diretor do Butantan, que estava desenvolvendo ou fazendo os primeiros testes para a vacina da dengue. Vocês lembram que nós vivemos, ainda tem, a dengue ainda é um problema, e hoje eu vi a declaração do diretor do Butantan querendo fazer, aquilo que eu entendi foi isso, ele fez uma declaração dizendo, olha, a vacina que nós vamos desenvolver para o coronavírus é muito parecida com o processo que nós estamos desenvolvendo com a dengue. Só que é o seguinte, não tem vacina da dengue ainda. Ainda não foi aprovado. Olha, começou em 14. Eu falei para vocês, eu era secretário de saúde há 6 anos atrás e até hoje não tem a vacina, ela está ainda em testes clínicos. Então, a gente torce para essa vacina acontecer em 1 ano, 1 ano e meio, né? Mas para mostrar a irresponsabilidade, Beth, na minha opinião, dessa atitude marqueteira que o governador teve hoje, para esconder a postura irresponsável que ele teve de flexibilizar antes da hora. Felipe, também concordo com você. Ele foi muito criticado na outra, lançando o Plano São Paulo, né, de flexibilização, e foi toda aquela polêmica que aconteceu de flexibilizar o epicentro de São Paulo, que é a capital, não flexibilizar o ABC, aí os prefeitos se acharam no direito de não, se vai flexibilizar lá, tem que flexibilizar aqui, porque a condição aqui é melhor do que está na capital. Mas acontece que a avaliação necessária não foi feita. Será que nós estávamos, de fato, preparados? O ABC estava preparado para esta flexibilização, ou o que eles estão chamando agora de nova normalidade? Então, o governador do estado de São Paulo, que inclusive é o mesmo partido do Covas, o mesmo partido do Orlando, o mesmo partido do Paulo Serra, vem com essas propagandas marqueteiras aí que a gente sabe, né, que não é assim que faz vacina, né? Não é do dia para a noite. Olha aí a experiência que você teve, você tem propriedade para falar sobre isso, né? A vacina da dengue nem ainda conseguiu ser conclusiva, né? E já estão falando de uma vacina agora, a partir da vacina da dengue. Enfim, olha, infelizmente, esses governos estão muito mais preocupados com esse momento de reeleição e apresentar essa nova normalidade, para o povo acreditar que existe a nova normalidade. Eu quero só ver quando a situação ficar crítica e esse povo todo na rua, né? Porque esse é o exemplo que está sendo dado. Vai para a rua, é isso que está dizendo, vai para a rua, né? E as pessoas começarem a circular e a situação e os dados realmente forem tão graves quanto esse da pesquisa que foi feita pelo próprio Estados Unidos sobre o Brasil, Alemão. Olha, nós estamos aqui com vários internautas, tem algumas perguntas, inclusive da Ângela Maria Alves. A Ângela Maria Alves é do Conselho Tutelar, é moradora do Clube do Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Ela manda uma pergunta aí. Conforme tem relatado os boletins sobre o Covid-19 na cidade, divulgado pela Prefeitura, Santo André tem um aumento de casos todos os dias. Gostaria de saber por que e como está sendo pensado a liberação do funcionamento do comércio e se a curva de doentes não está achatando. Bom, espera só um minutinho, essa pergunta direcionada também à vereadora e pré-candidata Beth, mas eu vou aqui falar dos internautas e logo assim dos internautas, eu faço uma outra pergunta aqui de uma outra pessoa que também está na linha. Eu acho que essa pergunta a gente já meio que dialogou e vamos continuar dialogando sobre ela, mas nós temos
O José Andrade nos acompanhando, Edinaldo Santana, Alencar Marcon, pessoa aqui da Câmara, nós temos o Flávio Henrique, a Ana Lúcia, Gilmar Barbosa, o Jorge Garrilo, que mora muito próximo aqui da Câmara e é também da Igreja Católica, o Marcos Olávio, o Cláudio Gaiola, Disseu Marcos, Disseu que sempre nos acompanha, morador de São Bernardo, acompanha minhas lives de quinta-feira, acompanha minhas lives de terça. Obrigado, Ana Beatriz, o Otoniel, lá do Nordeste, o Marcelinho Rodrigues, nos acompanhando aí neste momento. Nós estamos aqui também, é importante que a gente acompanhe aí, eu passo, vamos fazer aqui o seguinte, tem mais uma outra pergunta que é de José Carlos, e logo em seguida a Beto faz um pequeno comentário sobre a matéria do José Carlos da Ângela, e aí logo em seguida eu leio mais outras perguntas que tem aqui, direciono ao Felipe, para a gente ir trabalhando nesta hora do debate aqui. Então nós temos uma pergunta que é de José Carlos Costa, que é morador aqui do centro. O José Carlos Costa manda o seguinte: vereadora Beto Sirac, você como pré-candidata a prefeita pelo PT e também professora da rede municipal, o que você acha sobre as medidas tomadas pelo prefeito Paulo Serra relativamente ao relaxamento do isolamento e à falta de fiscalização? Muitos acreditam que existe, sobretudo na periferia, uma autorização tática para o funcionamento regular no comércio. Bom, eu passaria aqui rapidamente para que a Beto pudesse comentar dessas duas perguntas. Depois eu falo de mais alguns internautas que estão perguntando. E aqui tem mais outras duas que estão direcionadas ao Felipe. Então, essas duas eu passo para a Beto, depois eu leio mais duas e aí passo para o Felipe, tá bom? Demais é agradecer os internautas que estão nos acompanhando. Fiquem em casa, use máscara, faça seu gesto de amor, doa sangue e acompanhe sempre o mandato pelo número 9730 13699. Então, passo a vereadora professora Beto Sirac, pré-candidata a prefeita aqui na cidade de Santo André. Bom, agradecer a Ângela, ao Zé Carlos, os internautas que estão participando e fazendo as suas perguntas. Bom, é importante que a gente passe uma informação interessante. Olha, ontem, aqui na região do ABC, segundo o ABC Dados, foram terça-feira, 305 novos casos de pessoas infectadas, né, na região. 12 novos casos de óbito, 10.378 pessoas infectadas, 775 mortes, 16.763 pessoas aguardando confirmação de teste. Hoje, aí isso foi ontem, hoje, de 10.378 já foi para 10.710, ou seja, um aumento aí de quase 400 pessoas. 788 mortos, índice de letalidade 7,4, aí que vem o X da questão. O índice de isolamento social, 45% no ABC, 48% na capital, 47% no estado de São Paulo. Bom, a Organização Mundial da Saúde define lá que o índice que seja considerável para pensar qualquer medida de flexibilização seria em torno de 70%. Nós nunca chegamos a esse número aqui no Brasil. E no ABC está abaixo dos 50%. E agora, com essa nova normalidade estabelecida aí pelos prefeitos da região, pelo prefeito Paulo Serra, essa nova normalidade jogou o isolamento para baixo. Ou seja, as pessoas estão, sim, circulando mais, saindo mais. Isso significa novos contágios. Isso significa as pessoas adoecerem. Isso significa a possibilidade de morte. Então, tanto o Zé Paulo como a Ângela, as perguntas vão em direção a isso, a questão da flexibilização. É um absurdo pensar nesse momento dramático da nossa história em flexibilização. Não era o momento de se estabelecer flexibilização ou nova normalidade. Aí vai me perguntar, mas como é que as pessoas fazem para sobreviver? Nós temos que cobrar, nós temos que exigir, nós temos que nos rebelar. O governo federal tem que dar sustentabilidade, o governo estadual também.
E o governo municipal, Alemão, eu fiz várias lives cobrando o papel do consórcio intermunicipal, cobrando aqui. Nós temos o Banco do Povo. Ontem eu conversei com uma pessoa que é comerciante, e ele disse, eu tentei, a minha ideia era pedir 20 mil para que eu pudesse pagar aluguel, as contas, funcionários e conseguir manter fechado por uns meses que fossem necessários. Eu não consegui. Eu entrei no Banco do Povo, que o prefeito anunciou o Banco do Povo, o valor máximo que eu ia conseguir lá era 3 mil. Mandei todos os documentos, demoraram 15 dias para responder, isso tudo no WhatsApp. Aí não achavam os documentos, mandou de novo. Demorou mais não sei quantos dias para responder. Aí, quando responderam, disseram que era só o valor de 3 mil. E aí ele não conseguiu. Então, assim, tem todas as dificuldades instituídas em todas as esferas para que as pessoas não consigam aí sobreviver. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que os índices demonstram que a gente não está em momento de flexibilização, né? Estabelecer essa nova normalidade que eles estão colocando aí, porque as pessoas, de fato, estão adoecendo. E chegando na periferia, cada vez mais a gente tem matérias dentro do país, a gente tem os jornais internacionais apontando que aqui o índice de contaminação, nós já somos o segundo e vamos, como disse o Felipe, se bobear, daqui a pouco a gente encosta nos Estados Unidos, né? Acabei de ver uma postagem aqui que o estado de São Paulo está comprando containers para guardar as ossadas, né? Então, será que esse momento é o momento de colocar em risco a vida das pessoas desta forma? Qual é a necessidade de, por exemplo, abrir shopping? É para atender quem? Uma classe média, alta, A, B, que precisa sair menos para a rua, porque de alguma forma tem os seus salários, o seu emprego um pouco mais protegidos? E os informais? E o pequeno e o microempresário, que se não abrir o seu comércio, não tem a sua sobrevivência. Então, assim, Alemão, do meu ponto de vista, é muito crítico colocar a questão como nova normalidade, eu não acredito nisso. Vamos esperar para ver o comportamento dos municípios. Está aqui o dado, o isolamento afrouxou, está abaixo de 50, isso significa risco muito grande de contaminação. Nós vamos ter picos aí, sim. Os hospitais vão superlotar, infelizmente, porque não tem postura firme, não tem plano emergencial em nenhuma das esferas aí que foram estabelecidas. Agora, também a periferia circulou, não teve trabalho com a periferia, não teve trabalho de fiscalização, não teve trabalho de formação, não teve trabalho de orientação e não teve plano de cuidado com essas pessoas. As pessoas estão, de fato, na periferia da cidade, circulando, sim. E não, pelo que a gente analisa aí dos dados que estão sendo apresentados, infelizmente, a tendência é isso piorar cada vez mais. Tudo se dá porque a gente não tem liderança, a gente não tem governo. Olha, agradecer a Beth, só antes da pergunta do Fábio Alves e também referente ao mesmo assunto, que o Felipe já mencionou no início, mas antes da fala do Fábio Alves, é dizer que tem aqui o Carlinhos Augusto, fala o seguinte: o MDDF de Santo André tem feito um excelente trabalho nos núcleos habitacionais e favelas de Santo André, mas é notória a falta de apoio do poder público. O que vocês têm a comentar sobre isso? Bom, enfim, Carlinhos Augusto fala isso. Também tem a Camila Dantas, a Cláudia Gimendes, Eulália Bezerra, Antônio Bezerra, Diomar Duarte e Grupo Família aí acompanhando. Bom, antes dessa questão, queria ler Alemão, só um minutinho. Não, na verdade, eu queria falar do MDDF. O MDDF tem feito um trabalho exemplar aqui na cidade de Santo André, de ajuda, de proteção, de denúncia, a ausência da prefeitura, do governo, na periferia da cidade. Eles têm feito um trabalho exemplar. E, em todo momento, a gente vê aí a falta de diálogo do governo
com as lideranças comunitárias, com o MDDF, para socorrer a população que não tem álcool gel, que ainda não tem máscara, que não tem essas proteções todas, material de higiene, de limpeza, para cuidar e se proteger nesse momento de pandemia. Isso mesmo. Bom, o Fábio Alves é um morador aqui do Jardim Rina. Eu depois, logo em seguida, eu já vou ler também uma do João Martins Lima. São duas. A do Fábio Alves direcionada nessa lógica daqui da cidade, sobre a questão da máscara. Então, vou aqui, o Fábio Alves, ele trata de um assunto que é referente aqui à cidade, mas aí ele direcionou a essa aqui, ao próximo também, ao Felipe. Eu vou ler. Gostaria de saber como essa questão do coronavírus, o governo municipal tem ajudado a fomentar e incentivar a fabricação de máscara, produzido pelos costureiros da cidade. Também tem essa questão aqui também do ABC. E tem a do João Martins, né? João Martins Lima, que é o Tizil, todo mundo conhece. Eu não vou falar aqui o apelido, mas vocês devem saber, senão ele vai ficar bravo. O João Martins Lima é morador lá do Parque Andréense, companheiro que foi coordenador aí do Sindicato dos Metalúrgicos, foi da executiva. Qual a proposta pós-pandemia está sendo discutida na Câmara Municipal em conjunto com a Prefeitura para aquecer a economia e recuperar os empregos? Bom, essa pergunta ele direciona também a Felipe, tem a ver também com a questão da Câmara Municipal de Diadema, então eu passaria para que o Felipe pudesse comentar essas duas questões, e aí depois a gente vai vendo aqui para ir. Parece que começamos agora, mas já estamos quase no nosso finalmente de uma hora do debate. Então, Felipe, com você, se você puder fazer o comentário, tem essa questão que faz referência aqui à Câmara, depois, nos nossos debates finais, aí a gente fala um pouco daqui da Câmara. Então, eu queria que você fizesse o comentário aí, Felipe, dessas questões. Se você quiser falar da cidade de Diadema, você pode falar, que aí no retorno, eu, a Beth, a gente comenta sobre essas questões aqui de Santo André. Muito tranquilo, Alemão. Eu quero saudar aí, mandar um abraço para o Fábio, para o João, que é o Tizil, que nós conhecemos, também esteve aqui atuando em Diadema, como um líder sindical. E as perguntas, de certa forma, elas se cruzam. E eu quero começar respondendo as duas, citando uma fala e uma observação da Beth, quando ela falou do pequeno empreendedor, do pequeno comerciante, né, dos prestadores de serviços que representam pela maior geração de emprego nas nossas cidades e que estão abandonados, foram largados pelo governo federal. Vocês viram o que pensa o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. Naquela reunião, eles revelaram a alma deles. Né? Para quem tinha alguma ilusão, infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, mas a maior parte desses pequenos empreendedores, o pequeno comerciante, acreditou, confiou nesse governo do Bolsonaro. E olha o que o ministro pensa de vocês. Ele falou que se lixo é gastar dinheiro à toa, é jogar dinheiro fora, apoiar o pequeno, apoiar a pequena economia, apoiar o pequeno empreendedor. Ele, como um cara do mercado financeiro, ele só está preocupado com bancos, com os grandes conglomerados. Isso é um absurdo. Então, voltando. Fábio, a questão de que se a prefeitura está fazendo isso de Santo André, eu vou deixar o Alemão vai te falar desse detalhe, mas se estiver fazendo, muito bom, porque vai continuar a ter que fazer, que é o tipo de incentivar a economia solidária, incentivar o empreendedor local e fazer com que tudo que precisa de EPI, de equipamento de proteção individual da saúde, possa ser feito na cidade, por costureiras, por pequenas empreendedoras, por indústrias da cidade, a questão do álcool gel e até coisas de mais tecnologia. Nós temos aqui universidades, nós temos parque industrial, um dos mais avançados do país, que poderia já estar fazendo a reconversão para fabricar equipamentos, sejam respiradores, outros equipamentos para a área de UTI hospitalar, camas hospitalares. Infelizmente, a gente importa tudo da China. Quer dizer, é um absurdo, isso é uma coisa que para a gente poder agora fazer um esforço de guerra e de pós-guerra. E, João Lima, Tizil, nós vamos ter que fazer esse esforço de recuperação do emprego, da economia, ao longo de vários meses.
Nós não vamos ter assim como se fosse um fim do campeonato, ó, acabou o campeonato aqui, teve o final, aí nós vamos ter outro campeonato, enfim, nós vamos ter a vida normal, ou o que seria normal em seguida. Não vai ser assim. Nós vamos ter que conviver agora, inclusive, de forma irresponsável. Vamos torcer para que não exploda os casos, mas a gente está pessimista porque as decisões estão erradas. Se tiver um incremento enorme, vai ter que voltar, né? E nós vamos ficar no pior dos mundos. E eu queria dar um exemplo aqui, Beth e Alemão Duarte, e todo o pessoal que está aí nos acompanhando e participando desse debate. Eu tive essa semana uma conversa com o prefeito de Franco da Rocha, um companheiro nosso do PT, que muito me orgulha. Eu fui 3 vezes prefeito de Diadema, sempre pelo Partido dos Trabalhadores. Acho que a história vai revelar aquilo que nós temos como um legado muito positivo, tanto dos governos Lula e Dilma, como dos governos municipais. Isso podem ter jogado uma poeira, um véu para tentar esconder isso do povo, mas isso vai aparecer. E o Kiko de Franco da Rocha está seguindo essa cartilha. Ele está fazendo, olha que coisa fantástica. Sabe o que ele fez com a proposta das vans? Em vez de ficar como prefeitos aqui do ABC, que incentivaram passeata, carreata de vans para buzinar, para exigir flexibilização, para exigir a volta ao normal, que não existe o normal, o Kiko fez o seguinte, contratou as vans para levar cestas básicas, fazer delivery de cesta básica para quase 30% das famílias de Franco da Rocha. Ele conseguiu mobilização com recursos dele, recursos do Estado, recursos da sociedade civil, fez um 0800 para o serviço social. Beth, olha que coisa legal, sabe? Infelizmente, esse governo do Bolsonaro, que mostra que não tem respeito pelo pequeno, não sabe liderar, não lidera o país e não quis fazer parcerias com as prefeituras. As prefeituras é que estão nos bairros, as prefeituras é que têm os centros de referência de assistência social, conhecem onde está o pobre, onde está a população vulnerável, onde os núcleos habitacionais, como falou o Carlinhos Augusto, que precisa ter esse apoio. E nem todos os alunos da escola municipal precisam de cesta básica. Você tem que levar a cesta básica, porque tem muitos alunos de escola municipal que o pai e a mãe não precisam de cesta básica, mas tem outros que precisam de 2, precisam de 3, precisam de ter outro tipo de apoio. Então, ele fez um 0800 do serviço social para ouvir, ele fez um 0800 da saúde, porque a elite, quem tem convênio médico, aliás, foi através dos ricos que trouxeram a doença para o Brasil. Aí espalhou para as empregadas domésticas e para os trabalhadores da saúde. E aí foi levando para a periferia, e isso revela, essa posição, ela deixa exposta, como se fosse uma fratura exposta, Alemão e Beth, a terrível desigualdade da sociedade brasileira. Terrível desigualdade. Que é isso, tem um setor que tem o convênio, tem a liga, pode-se fazer a telemedicina, as UTIs do setor privado não estão com tanta demanda, com tanta ocupação como estão a pública, e isso leva, infelizmente, os políticos, como o governador de São Paulo, o presidente nem vamos levar em conta, que houve mais o que aconteceu, o que está acontecendo com a elite do que está acontecendo com o povo, com as pessoas que moram na periferia. Então, olha só que coisa importante que o prefeito de Franco da Rocha está propondo, Beth. E aí nós temos que levar essas boas ideias para o consórcio, porque você falou muito bem. O Guedes, ele mostrou o que ele é, como é que é o pensamento dele. E o pensamento dele é a prática da Caixa Federal, do Banco do Brasil e dos instrumentos que o governo federal não usa. De 40 bilhões que eles dizem que destinaram para pagar salário do pequeno e médio empresário, só usaram 1,6 bilhões, 4%. Então, eles não usaram, eles travaram isso, com essas burocracias que você relatou em outra situação. Mas o Kiko, de Franco da Rocha, está propondo o seguinte, pegar 1 milhão de uma prefeitura que é pequena. Para você ter uma ideia, o Kiko, de Franco da Rocha, ele tem um orçamento de R$2.000 por habitante. É a metade do que tem Santo André, é 1/3 do que tem São Bernardo, é a metade do que tem Diadema. Quer dizer, é uma cidade que é mais carente do ponto de vista de orçamento público. Ele está destinando 1 milhão para procurar os bancos comerciais da cidade para aquilo ser um fundo garantidor. O que é isso? Para garantir que o pequeno possa ter acesso,
Porque é isso, Santander, Bradesco, Itaú, esse pessoal, eles querem, não estão nem aí, eles querem liberar o empréstimo se o cara tiver garantia, se deixar a calça e as cuecas lá, não é isso? Então, nós temos que dar esse apoio, o Banco do Povo, como você disse. O pequeno empreendedor, com 5, 6, 7 mil reais, ele pode salvar o negócio dele, uma cabeleireira, enfim, um instituto, né? Uma prestadora de serviço nos bairros, um bazar, o pessoal que vende alimentação, o pequeno, né? O pessoal do shopping popular. Quer dizer, isso tudo poderia... Ele poder fechar, para poder manter mais um mês fechado, ele tem que ter apoio, ele tem que ter suporte, porque senão também, se não vai morrer do coronavírus, vai morrer de fome. Então, é uma questão de sobrevivência que tem que ser colocada uma questão fundamental e que vários prefeitos, várias lideranças estão fazendo isso pelo Brasil, e nós deveríamos exigir que os prefeitos aqui do ABCD adotassem atitudes como essa, com criatividade, com protagonismo, com vontade, mas, sobretudo, com compromisso com aqueles que mais precisam. Bom, Felipe, é isso mesmo. Nós estamos aqui com a Magali Malta dizendo que o Dória é ligado ao grupo de grandes empresários de São Paulo. É natural que ele possa, ou que ele mude o discurso para satisfazer os interesses dos empresários. Concordo, esse grupo não tem a menor compromisso com a população. E aí acho que o Felipe trata os assuntos que é pertinente, as questões de como trabalhar isso. Eu acredito que é uma forma, né, o que o prefeito lá do Franco da Rocha está fazendo é uma forma de devolver tanto que o morador, a moradora da cidade paga, né, para os poderes públicos. Nós temos aqui o João Roberto, tem uma conhecida que estava no Della Antônia. Della Antônia aqui, Felipe, é um hospital de campanha, com Covid-19, foi transferido para a Santa Casa, agora diz que não é Covid-19. Será que não faz teste? E a responsabilidade de quem? Só para informar os internautas e também informar o João Roberto que eu já fiquei sabendo deste caso, já passei para a Secretaria de Saúde da cidade. Assim que eu tiver informação, João Roberto, eu passo para você, tá bom? Mas já encaminhei isso. Antes de ir para o nosso encerramento, vamos aqui rapidamente falar de algumas pessoas que também estão nos acompanhando e dizer que é muito bom sempre ter você acompanhando a nossa live todas as quinta-feiras. Hoje, com esses dois convidados, mais do que especial, Felipe de Diadema, nossa professora Beth aqui de Santo André, que eu tenho orgulho de estar aqui do lado da bancada, junto com ela, todas terças, todas as quintas, e informar que a Câmara de Santo André não parou. Tivemos trabalho todas as terças, todas as quintas, tocando os trabalhos para cada vez ter uma Santo André melhor. Estamos aqui com Raimundo Domingos, Ailton Silva, Renan Neri, Wagner Lima, Camilo Dantas, Patrícia, Ivan Augusto, que é daqui da Cultura, da cidade de Santo André, o Herberson da Paz, José Aparecido, Nunes Costa, Carlos Daniel, Odaí, Natália Simeão, Ovídio, nos acompanhando. Está nos acompanhando também a Rizomar Duarte, Sabino Silva, o Edson André, o MDDF está nos acompanhando. Obrigado, MDDF. Quero logo terminar aqui, eu quero falar de você, o Jaipino, Tiago nos acompanhando, Tiago, que é do clube, do Esporte Clube Santo André, o Vicente Santo, João Rodrigo Nunes, José Carlos Costa nos acompanhando, José Carlos, que inclusive foi uma das pessoas que participou aqui mandando a pergunta, e a gente termina aqui o Ivan Augusto perguntando qual é a ação adequada para reverter essa ação dos negacionistas e os fake news. Bom, aí daria uma outra live para falar disso, mas é dizer que nós estamos indo nesse momento para o nosso... Finalmente, eu vi que também estava acompanhando aqui, não sei se ainda está o Wagner Lima, você continua na nossa tela. Vamos aqui para os nossos... Finalmente, na data de hoje, nesta quinta, feriado, que a princípio nós não queria parar os trabalhos, porque os trabalhos seguem. E agradecer mais uma vez o meu convidado e a minha convidada. É importante agora, porque depois a gente vai fechando, então tem aí mais uns 2 minutinhos para cada um,
dos participantes, mas dizer, nós estamos indo finalmente, e após isso, você que está nos acompanhando, continue na tela, a gente termina sempre com um vídeo. Então, vamos nesse momento, passo aqui, Beth, para a Beth, para a gente fazer aí um apanhado aí rapidamente em 2 minutos, que a gente possa citar os trabalhos que está sendo feito aqui, Beth. Aí pode falar do que você vem fazendo, do que você tem traçando. Sei que 2 minutos é rápido, mas nós estamos acostumados a fazer aqui fala de 3 minutos aqui na Câmara, acho que é possível. E logo em seguida, o Felipe também quiser comentar aí que as pessoas estão nos acompanhando, e aí a gente vai para o nosso encerramento da nossa live. Alemão, agradecer primeiramente a você pelo convite, a participação na sua live, agradecer ao Felipe a oportunidade de dialogar também com ele, né, e a sua experiência, em especial todas as pessoas que acompanharam a nossa live, contribuíram, fizeram perguntas, todo mundo preocupado com a nossa cidade, a gente vê algumas medidas sendo tomadas, mas que, na essência, elas têm um atropelo, né, na condução, da gestão. Recebi, o Felipe deu o exemplo aí das vans que foram contratadas para distribuir a merenda. Aqui, até ser concluído o pedido de merenda, nós tivemos que, né, forçar muito aí para ser tomada essa medida, né? E a gente bem sabe que é recurso que vem do governo federal, que é do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, naquele momento, não tinha como negar o pedido da merenda para as nossas crianças, que a merenda se transformou aí em cesta básica e tudo mais. Mas eu tenho recebido várias queixas, assim, de famílias que não conseguiram receber, que tem demora, que tem 2, 3 alunos, e que uma cesta só não é suficiente, né, que eles propuseram, enfim, tem diversos problemas aqui na cidade, diversos problemas. O prefeito anunciou testagem em massa, testagem rápida em massa. Aí fomos ver 30 mil. 30 mil não cobre nem o serviço essencial, né? Porque você tem que repetir. Eles estão em contato direto com as pessoas que estão doentes. Então, você não faz uma vez... teste não é vacina, né? Você faz uma vez e está imunizado. Teste é teste, é só para você saber. Enfim, então a gente não tem essa estrutura de teste em massa aqui. Nós não temos a organização que a própria OCDE coloca da estratégia 3T, né, que é o Trace, Tracking e Test, né? Você faz o teste, você localiza e você faz o isolamento. Né? Essas estratégias não foram adotadas aqui. Foi feito um aplicativo, divulgado um aplicativo por celular para as pessoas se comunicarem com a prefeitura. Até seria interessante, né, de dizer se está com sintoma, etc. e tal, até para a prefeitura poder fazer esse mapeamento, mas aí caiu em descrédito, porque lá pedia título de eleitor, zona eleitoral e sessão. Assim, qual a necessidade do pedido dessas coisas por celular para fazer mapeamento? Sessão, né? Número do título, não precisava disso. Então, aí caiu em descrédito e tal. O prefeito vem falando de nova normalidade. Nós não estamos vivendo na normalidade. Nós estamos na pandemia. Não adianta arrumar título novo com um conceito que não corresponde à realidade. Nós estamos vivendo um momento dramático, um momento terrível. O governo federal cheio de maus exemplos. A reunião ministerial, que mais parecia o Circo dos Horrores, tornou público qual a intenção de cada um daqueles ministros, qual a intenção do governo federal em relação ao país. Em nenhum momento ali foi discutido um plano emergencial de combate ao coronavírus. Falaram de tudo. Abrir as porteiras para aprovar leis de flexibilização do desmatamento, do meio ambiente, de tudo foi falado. A Damares, como sempre, mas essa eu nem considero, né? Mas deixou explícito ali qual que é o papel do governo federal em relação aos prefeitos e governadores. Você teve o Guedes dizendo quem que é importante socorrer, né? E deixou muito bem claro quem era importante. As pessoas viram. Nós temos um governo estadual
que, dependendo do jeito que apanha, declara alguma coisa. Nós temos os governos municipais mais perdido, como diz o popular, mais perdido que cego em tiroteio, que cada hora vem com uma medida, uma notícia, porque eles são os prefeitos, eles são os portadores aí da informação, em especial aqui na nossa região, uma região tão adensada que precisava ter um cuidado todo especial, e perdidos. Nós temos o consórcio intermunicipal, que poderia ser um parceiro fundamental no protagonismo, na criatividade de medidas e soluções para acolher esse pequeno comerciante, e a gente viu exatamente o contrário, medidas marqueteiras, e o povo segue sofrendo com esse desarranjo, infelizmente, que nós estamos vivendo no país. Eu espero que, de verdade, Alemão, as pessoas individualmente, né, suas famílias, tomem muito cuidado. Fiquem em casa o máximo que puderem. Se cuidem. Olha, Beth, é isso mesmo, só tenho que agradecer. Só rapidamente eu vou. Daqui a pouco já passo. Já encerro, viu, Alemão? Agradecendo e encerro já a minha fala. Não, ok, mas só para dizer assim: o Daniel Muniz, que é um apoiador lá do Sítio Ziana, está aqui com a gente, o Anderson Afonso, Lúcia Maré Rodrigues, Luiz Fernando, deputado estadual, está nos acompanhando, e Aparecido Antunes. Tem aqui do Flávio, não dá para eu não fazer um comentário rapidamente, e eu já vou assumir um compromisso, sem nem falar aqui com a Beth, nem com o Felipe. O Flávio Henrique, só para vocês saberem, o Bernardo do Campo é o coordenador da pessoa com deficiência no Brasil, foi coordenador nosso do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e ele pede para colocar no programa de governo dos dois. Eu estou aqui assumindo um compromisso. Flávio, a professora Beth Sirac e o nosso deputado, o nosso pré-candidato Felipe vai colocar no programa de governo. Estou aqui já direcionando isso. Felipe, como você foi fazer a fala, ele está dizendo que tem que estar no programa de governo a questão da deficiência. E o Flávio é o companheiro dos metalúrgicos, é o coordenador nacional da pessoa com deficiência. Flávio, estou aqui, eles estão os dois ouvindo. Está assumida aí a sua pergunta, sua proposta. Felipe, com você. Bom, eu quero agradecer, Alemão, o convite. Para mim é uma alegria ter participado desse debate. A gente sempre aprende, a gente sempre, claro, né, a gente clarifica as ideias, os conceitos. Agradecer, Beth, você também, todas as pessoas aí que participaram, que fizeram seus comentários, mandaram as suas perguntas. Eu quero também fazer uma saudação especial hoje para a comunidade católica. Hoje é um dia importante do calendário da Igreja Católica, é o dia, né, do corpo de Deus, Deus que se fez homem para viver entre nós, e dando sempre exemplos daquilo que a gente tem hoje como um grande desafio, um exemplo de solidariedade, de olhar para o lado, né, para a gente ver nessa situação tão difícil. Como a gente vê coisas ruins, mas a gente vê muitas coisas que vêm do povo, que vêm da comunidade, como a gente falou, o Carlos Augusto falou, da presença, né, as comunidades se organizando para cuidar de si, quando tem uma ausência, infelizmente, principalmente do governo federal, e aí meio que em cascata em diversos lugares também, essa ausência que é muito sentida e que vem sendo, de certa forma, vem sendo substituída por essa generosidade, redes de solidariedade, de apoio, e é a partir daí que eu quero fazer o meu encerramento, né? Dizer que a gente tem que ter muita esperança, nós vamos passar por essa, embora a gente vê tantas coisas que poderiam ser melhor, mas olhando para um futuro onde nós vamos ter que nos reanimar, nos reinventar, como diz, né, o João Lima, nós vamos ter que pensar na questão do emprego, na retomada das atividades. Isso vai durar alguns meses, isso não vai ser de semanas, né? E isso vai exigir muito de nós. Então, vamos ter que ter outros debates como esse para fortalecer a comunidade, fortalecer as instituições, exigir das autoridades que façam um outro caminho para ajudar a maioria, para ajudar aquelas pessoas que estão se sentindo abandonadas ou com poucos recursos para poder enfrentar essa situação tão difícil. Então, quem puder, fique em casa. A minha solidariedade aos trabalhadores aí, muito cuidado para aqueles que estão no trabalho essencial, e um abraço e obrigado aí pelo convite. Obrigado, Felipe. Obrigado, Beth. Você continue na tela
você, o nosso convidado, todas as quintas está aqui. Me perdoe algumas pessoas que entraram nesse momento aí nos acompanhando, continuem acompanhando até o final. Hoje nós vamos terminar diferente. Todas as quintas a gente termina com um vídeo falando do coronavírus. Hoje, pelo debate, grandes debates que está tendo nos Estados Unidos, também no Brasil, hoje em defesa do negro, em defesa da negra e antifascista, nós termina com o vídeo de hoje, mostra alguns exemplos de como o racista mata. Então é isso, são vídeos Porta dos Fundos. Vamos todos nos acompanhar nesse momento, esse vídeo para encerrar a live de hoje. Miguel Otávio Santana da Silva, 5 anos, foi impedido pela empregadora de sua mãe de ficar junto dela e caiu do 9º andar. Cláudia Silva Ferreira, 38 anos, arrastada a 350 metros por um carro da polícia. Bianca Regina de Oliveira, 22 anos, baleada na cabeça enquanto dormia em sua casa durante uma ação do INEA na Cidade de Deus. Marielle Franco, 38 anos, 4 tiros na cabeça dentro do próprio carro. Pedro Gonzaga, 19 anos, asfixiado até a morte num supermercado. Ana Carolina de Souza Neves, 8 anos, morta por uma bala perdida na cabeça. Foi atingida dentro de casa em Belfor Roxo. Roberto de Souza, 16 anos. Carlos Eduardo da Silva Souza, 16 anos. Cleiton Correia de Souza, 18 anos. Wesley Castro, 20 anos. Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos. Os 5 jovens foram mortos quando voltavam de carro do Parque de Madureira, no Rio, e policiais militares dispararam 111 tiros em direção ao carro. Cauê dos Santos, 12 anos, baleado na cabeça ao voltar para casa durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão. João Pedro, 14 anos, morto por um tiro de fuzil nas costas pela PF no Complexo do Salgueiro. Luana Barbosa, 34 anos, morta espancada por 3 policiais militares na esquina da sua casa, em Ribeirão Preto. Seu filho de 14 anos viu tudo. Rodrigo Cerqueira, 19 anos, baleado durante distribuição de cesta básica. Marcos Vinícius, 14 anos, baleado na barriga e morto pela PM do Rio no Complexo da Maré, indo para a escola e usando uniforme escolar. Agatha Félix tinha 8 anos, foi baleada nas costas pela PM do Rio quando voltava para a casa de sua mãe no Complexo do Alemão. David Nascimento dos Santos, 23 anos, encontrado baleado após ser colocado em uma viatura da PM enquanto aguardava uma entrega de lanche na favela do Areião, São Paulo. Evaldo dos Santos, 51 anos, assassinado pelo Exército Brasileiro, que disparou mais de 80 tiros de fuzil em direção ao seu carro, onde estava Evaldo e sua família.